Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Inspiração do nosso podcast Inspira Sucesso. E sugerindo, aí eu nem vou pedir, né? Mas eu vou sugerir que você dê um joinha, se inscreva no nosso canal, espere os próximos episódios, que tá fantástico. E hoje com vocês aqui, uma pessoa extraordinária, assim, que eu sou fã número um amigo querido que eu adquiri durante a minha vida aí, tenho uma grande admiração por ele, Denis Nakamura. E aí, Denis, seja bem-vindo ao nosso podcast Inspiração. E aí, Dê, obrigado pelas palavras, também super recíproco, você sabe disso, né? A gente conversa aí nos bastidores, mas obrigado mesmo pelo convite do livro e pelo convite aqui, claro, do podcast. Legal. Quem está nos ouvindo e nos assistindo, o Denis escreveu um capítulo que é o segredo... O que você precisa para alcançar o sucesso. Parece meio comprido aí o nome, mas tem uma razão, né? Tem uma diquinha aí, um conselho bem bacana nesse capítulo. Denis, eu quero falar disso daqui a pouco. Antes, eu quero conhecer um pouquinho. Porque quem olha o currículo do Denis, de tudo que ele já fez, vai achar que é um senhorzinho japonesinho de 80 anos, né? Então, eu queria que você falasse quem é o Denis, o que o Denis faz. Boa. O corpinho pode até ser de 80, mas a idade ainda estou nos 39, tá? Aproveita. Boa, mas vamos lá, rapidinho. Então, prazer, pessoal. Então, sou o Denis Nakamura aqui, sou engenheiro, pós em finanças. Falar bem rapidinho aqui, acho que da parte mais importante, né? Trabalhei com engenharia, fiz algumas coisas bem interessantes no governo também, mas acho que a gente está aqui mais por conta da inovação, né? Que eu tenho podido fazer parte, né? Então, fui aí um dos gestores na Rocket Internet, que é um dos maiores grupos de startup do mundo aí, é alemão. Lá eu pude ajudar algumas startups, principalmente ser gestor aí de uma delas, né, que agora é um unicórnio, né, vale mais de $1 bilhão, €1 bilhão. Tem aí em vários países do mundo, abriu capital na Bolsa lá na Alemanha, aqui no Brasil também. Depois disso, fui chamado para ser um dos gestores, né, um dos pequenos sócios aí do nosso querido iFood, que foi recentemente adquirido aí por 28 bilhões de reais. 28 bilhões de reais. Ajudei o negócio a crescer bem lá. Peguei quando ninguém conhecia o iFood e tudo mais. Não fiz sozinho, obviamente. Mas muita gente bacana me ajudou aí a tirar o iFood de alguns milhões para alguns bilhões, né? Para casa dos bilhões. E aí, de lá para cá, uns 4 anos atrás, comecei a ajudar algumas grandes corporações, algumas empresas nessa parte de inovação mesmo. Ajudei a direcionar algumas startups, criar outras. Então, atualmente, sou aí gestor, conselheiro, principalmente, de algumas startups, sócio, né, também. Professor de MBA aí para alguns cursos públicos, privados. Tive a oportunidade de criar também algumas linhas de MBA para a inovação, né, para essa nova era que a gente vive. E também, mais recentemente, ser aí um dos conselheiros, né, de hubs de inovação. Tá aqui nos bastidores também meu sócio Roberto, que a gente tem algumas fábricas de startup, alguns bancos também, algumas coisas bem diferentes, bancos de nicho. E, por fim, parte mais divertida, né, é que eu tenho o prazer de ter uma empresa, né, uma startup aí junto com o pessoal da NASA, né, de foguete aí. A startup não é de foguete, a NASA é de foguete, a startup é de robótica. Mas ser um dos organizadores lá do Vale do Genoma, que é uma coisa bem interessante, se der tempo a gente fala disso. E, por fim, a gente fez aí o primeiro delivery de drone, né, da América Latina, lá em 2019, se eu não me engano. Então, a gente fez algumas coisas bem legais aí com a Força Aérea, com a ANAC. Legal. E passou para o iFood aí mais recentemente. Né? Legal. E eu acredito que tem muito a ver o que nós vamos falar hoje, Denis, inclusive do seu capítulo. Uma coisa é você ter, outra coisa é você ser. Eu vi que você comentou muito aí a questão de ter, né, os títulos, ter sido gestor, ter sido a conquista, ter... Porém, eu conheço outro Denis, que é esse Denis que eu gosto, que eu amo, Deixei que é o ser.
ser papai que Quem recentemente... Vamos lá, Denis. Boa, excelente. Então, quem eu sou? Né? Então, eu sou um cristão. Então, saibam disso, é uma parte importante, muito importante na minha história, mais importante. Sou casado aí há uns aninhos e agora sou recém-pai. Papai. Da minha principal startup aí, que nasceu aí no começo do ano. Tem 8 meses aí. Como que é o nominho dela? Giovanna. Giovanna. Bem japonês, né? Pô, mas então, isso que eu ia falar, ela gosta de macarrão, né? Bem A japonês, bichinha. Giovanna. Ô, Denis, te conhecendo, e é uma das coisas que eu tenho orgulho de ser seu amigo e seu irmão, como você disse. Qual é essa história? Você é filho de japonês, chinês, morou em coreano, Itaquera, né? como que foi essa mistura toda aí? Não, boa. Minha mãe é made in Taiwan lá, né? Então, nasceu na China lá, nasceu em Taiwan. Veio para cá pequenininha ainda, criança. Meu pai já é made in Itaquera, aqui, então nasceu aqui já numa parte forte aí da cidade de São Paulo. E eu e meu irmão, né? Tenho um irmão um pouquinho mais novo. A gente já nasceu aqui em São Paulo. Eu com um pouco menos de privilégio, ele um pouco mais, devido à idade. Mas nasci aqui num hospital, mais ou menos aqui. Estou por aqui. Talvez por isso eu nasci forte, né? Esses olhos puxados é de chinês ou de japonês? Acho que é de mistura, tanto som, né? Ô, Denis, mas Vamos assim, quem olha todo esse seu currículo, quem lê o capítulo do livro, por sinal, adquire um livro para conhecer melhor a história do Denis. Denis, você já começou geninho assim? Como que é a história? Como começou sua família? Era empreendedores? Conta pra gente. Show de bola. Na verdade, não. Meus pais são baby boomers, né? Então, é aquela geração que preza pela estabilidade financeira. Então, é aquela geração que nasce, estuda, faz uma faculdade, entra numa boa empresa, né, digamos assim, fica lá há 30 anos, se aposenta nessa boa empresa aí. E, enfim, então, eu fui educado dessa forma. Só que no meio do caminho eu tive algumas oportunidades bem legais, né? Então eu tinha o mesmo sonho que os meus pais, que era fazer carreira em alguma empresa, virar diretor, vice-presidente, presidente de alguma grande empresa aí. Mas então nessa linha eu conversava, né? Eu era aquele aluno não nerd, porque eu sou meio burrinho. Contrário do que você falou, não sou geninho, sou meio burrinho, mas eu era o cara que sentava na frente, nas palestras, e assisti muita palestra, e sempre que tinha esse pessoal mais bacaninha, digamos assim, né, presidente da Microsoft e tal, eu era o primeiro cara que levantava depois da palestra, ia lá trocar ideia, ia lá conversar com o cara, ia perguntar como que você chegou aí, o que você sugere para eu fazer, estudar, trabalhar, enfim. Então, o pessoal foi me dando algumas dicas e, inclusive, um desses empregos, né, da minha mãe, que ela abriu acho que a principal fábrica de laptop aqui no Brasil, ela abriu, né? Olha Só que junto com o vice-presidente global, é uma empresa chinesa lá, veio para cá e ficavam os dois trabalhando lá da minha casa, né, ou da casa dos meus pais, né, na verdade. Então, quando eu voltava da escola, eu ficava conversando com o cara, ele gostou de mim, o vice-presidente global, ele ia me ensinando uma porção de coisas que foram ajudando a moldar um pouco mais o meu pensamento para o empreendedorismo. Então, acho que essas pessoas, esse cara, por exemplo, foram essenciais aí para voltar um pouquinho a minha carreira, minha vocação para o empreendedorismo. Legal, Denis. Bom, para quem está nos assistindo, nós não combinamos nenhuma pergunta, nada aqui, é tudo de bate-pronto, certo, Sim. Denis? Eu acho que eu vou fazer uma pergunta, não sei se alguém já fez na tua vida, mas lá quando você era criança, você sofreu algum tipo de bullying, perseguição por ser filho de japonês e chinês? Na época, talvez, não era tão cômodo como é hoje, Sim. né? Tão aberto à economia como é hoje? Você sofreu alguma coisa? Eu não vou contar histórias, mas eu vou falar razões. Pensa que eu era japonês. Bom, ninguém sabe muito a diferença de chinês para japonês. Mas, primeiro, eu sou, né, oriental. Então, imagina criança oriental.
e criança que chama Denis. Então, acho que não preciso falar mais nada de bullying, né? Os apelidos que o pessoal me chamava. Mas faz parte, né? Na minha época, claro que isso acaba atrapalhando, né? Muita juventude, mas acho que do jeito que a gente foi criado, acho que era toma lá da cá, né? Então... Essa questão da tua mãe aí eu também não sabia. Essa de ela começar a empresa, muito legal, parabéns. É bem E bacana. aí, você tendo todas essas experiências, eu acredito que alguma vez houve um fracasso aí, porque a gente está falando de sucesso, ainda a pergunta vai vir. Mas, bom, antes de vir a pergunta fracasso, Fica à o vontade. que significa sucesso para você, Denis? Cara, sucesso, então, as pessoas confundem muito ou assimilam muito sucesso, ligam muito sucesso com sucesso financeiro, né? E eu digo que tem muitas formas de se obter sucesso, né? Então, depende realmente de pessoa a pessoa. Tem gente que o sucesso é basicamente fazer os outros felizes. Isso é uma coisa que eu tento levar para mim também. Então, antes de falar o que é sucesso, né, você precisa saber o seu propósito. Para que você está aqui, né? Por que você vive? O que você veio fazer aqui nessa terra? E aí, com isso, você consegue descobrir o que é mais importante para você. E atingir esse objetivo mais importante para você, esse é o sucesso. Então, sucesso para o Denis a minha vida vai valer a pena quando eu souber que eu salvei uma pessoa. E eu estou falando disso espiritualmente, né? Certo. Então, se eu salvei uma pessoa, eu já posso morrer em paz, sabe? Esse é o sucesso para mim. Tá. Uma pergunta que eu quero fazer para você, Denis. Por exemplo, você me disse que... Me disse não, você é filho de orientais, né? Uhum. Mas uma coisa que chamou a atenção, a primeira coisa quando eu perguntei o que você era, você disse, eu sou cristão. Você já nasceu cristão? Como que foi? Não. Era espoletinha, viu, antes. Mas eu me converti quando eu tinha 14 ou 15 anos, agora não lembro. Foi em 1997, depois... Nasci em 83, 1997 me converti, alguém faz a conta aí. Mas foi, na verdade, uma doença do meu tio que trouxe a família inteira para começar a agradecer, né? Gratidão, é importantíssimo. Agradecer a Deus pela vida do meu tio, que foi curado, enfim. E aí acabei conhecendo a igreja. Então, não nasci num lar cristão, eu fui convertido depois. E, inclusive, antes disso e durante esse meu primeiro encontro, meu primeiro período com Deus, caminhando com Deus, eu era realmente uma das piores pessoas que eu conheço. Não era maldoso, né, nem nada, mas era folgado, era irascível. Nossa, era a pessoa mais brava que eu conheço. Viu? É? Totalmente diferente. Bem diferente. E você era orgulhoso? Total. Para você ter ideia, a gente estava falando de bullying e tal. Quando eu era adolescente, só de estar passando na rua, sei lá, e alguém falasse, sei lá, e aí, japonês, vai lá, japonês, sei lá, volta pro Japão, essas coisas, que até o Issal comenta. É, isso aí. Só de falar isso, nossa, o sangue subia, eu tinha vontade de bater na pessoa, para vocês terem ideia. E agora... Mas batia, não? Não, pelo menos não, né? Pelo menos não. Tá. E essa transformação, o que você olha hoje? Você já falou um pouquinho, né? A sua mudança de temperamento, de comportamento. Mas isso influencia hoje no Denis empresário, mentor de unicórnios? Isso te influencia hoje, Denis? Sem dúvidas, sem dúvidas. Estava até falando com o menino, com o Matheus, né? Antes daqui de a gente gravar aqui. Tem alguns ensinamentos. Primeiro, com a pessoa mais sábia, né, que já pisou nessa terra, e com a pessoa mais rica, que também já pisou nessa terra. Coincidentemente, é a mesma pessoa, né? E esse cara aí relata seus perrengues do dia a dia lá, seus ensinamentos, no livro de Provérbios, né, da Bíblia. Então, eu aprendi muito ao longo do tempo, resumindo, com pessoas, com amigos, né, queridos, como você também, e obviamente, a palavra de Deus, mas, na verdade, além do mas, e tudo isso
certamente são os ensinamentos mais importantes que ajudaram a alcançar o tal sucesso, sabe? Então, de fato, tudo isso que eu fui aprendido, essa mansidão, essa paz, permitem com que a gente trabalhe mais eficientemente. Legal. E aí, voltando àquela pergunta que eu ia fazer, e agora eu faço, nessa tua carreira aí, porque quando eu olho você hoje e todos esses títulos seus, eu falo, cara, o cara só mandou bem em tudo, né? Sempre mandou bem. Me conta uma história aí, conta pra gente aí uma história de fracasso e como que você virou a chave. Boa. Primeiro, eu tive a sorte, a aventura de aprender isso, o que eu vou falar agora, quando eu tinha acabado de entrar na faculdade, era jovem ainda, então queria lá ser presidente, dono de empresa. Eu lia muito, para quem é da minha época aí, eu lia muito a revista Você S.A. Numa delas, tinha entrevista que mostrava o dia a dia inteiro de presidente de empresa. Por acaso, na época, era o presidente, eu não lembro se era da Natura ou da Alpargatas, que era o Paulo Lali. E aí lá, enfim, mostrava todo o dia a dia do cara, para você começar a imaginar como que é o dia a dia de ser um presidente de empresa e tal. E lá ele só para terminar rapidinho, ele falava que o bom profissional não é aquele que não erra, porque isso é impossível. O bom profissional é aquele que erra rápido e conserta rápido. Então, isso ficou muito na minha cabeça. Então, desde lá, eu nunca tive medo de errar. Tenho a oportunidade, né, de tê-lo como um dos meus mentores também, agora, né, agora, depois de 15 anos. O cara é um dos meus mentores aí, Paulo. E estou falando isso justamente por quê? Porque o que todo mundo vê é o Denis que ajudou a construir bilhões. Mas o que as pessoas não veem é que, para isso, o Denis teve que errar, né, porventura, e perder, digamos assim, alguns milhões. Então, o que eu fiz? Eu perdi milhões, mas, ao invés de ficar triste, eu batalhava, arrumava e transformava a perda de milhões em ganhos de bilhões. Então, é óbvio que tem, né, sempre o lado ruim. Inclusive, a gente estava falando, né, no outro dia, que as pessoas te seguem pelas conquistas que você teve, mas as pessoas se tornam suas amigas, né? Tipo, um vínculo mais forte do que só seguidor, se tornam suas amigas pelos erros que você teve, né? Porque o seu erro é o erro dos outros também. Então, eles olham que as pessoas são normais, são humanas, né? Como eles. E aí, falando já de um fracasso, digamos assim, que é bem bacana, falando aqui bem abertamente, né? Eu sou bem espiritualizado, então eu falo abertamente. Antes de entrar nesse mundo de inovação e tal, eu abri 2 empresas separadas. Abri uma, fechei, abri outra, e aí eu fechei de novo. E, enfim, é uma história... A segunda empresa estava até indo bem financeiramente, mas mexia com coisas da saúde, né? Com pessoas e tal. Então, eu mexia muito com morte, com acidentes e tudo mais. Então, engenheiro não foi feito para isso. Então, eu comecei a sofrer emocionalmente. Eu comecei a ter crise de ansiedade, começava a tremer, sabe, do nada. Bem ruim. Agora eu entendo quando as pessoas falam, né? Mas, por isso, eu tive que sair da empresa, né? Então, eu vendi a minha parte para minha sócia e tal. Mas, apesar disso, eu tive que desistir de novo. Eu já tinha saído, né, de uma empresa, que eu fechei, enfim, e aí eu fechei outra. Então, eu fiquei com junto com a crise de ansiedade, eu comecei a ter quase depressão. E eu me achava, como eu falei, o mosquito do cocô do cavalo do bandido, né? Então, era o último da fila do pão lá. Eu era o último quem iria olhar para mim, quem iria fazer negócios comigo, quem iria me contratar para alguma coisa. Eu achava que a minha vida estava perdida. Isso eu tinha uns 28 anos, 29, sei lá, por aí. E nessa depressão, digamos assim, eu tive bastante apoio da igreja, então isso me ajudou muito, né? E de Deus, não só da igreja, mas de Deus também. E logo depois disso,
abriu uma oportunidade que não fui eu que cavei. Tipo, a minha esposa falou com a esposa do meu amigo, que tinha uma empresa, para me contratar. E aí eu fui lá, conversei com ele, conversei com o sócio dele, né, que era o presidente da empresa. Fui bem transparente, eu estudei bastante antes de falar com ele sobre o negócio e tudo mais, o que eu poderia ajudar. Fui bem transparente, enfim. E não passei, basicamente, por nenhuma entrevista. Foram só conversas de amigos mesmo, tanto com ele quanto com o presidente da empresa. Fui contratado, né, para ser um dos gestores da empresa. E depois de 1 ou 2 meses, enfim, trabalhando lá, de fato eu consegui criar alguma coisa que começou a revolucionar a empresa. E aí depois, né, teve um dia lá que a gente estava fazendo uma reunião super importante dos diretores e tal. E aí, quando a gente terminou a reunião, eram 2 presidentes nessa empresa, né? Eu peguei um falando para o outro, cochichando, né? Eu já estava mais para frente, já tinha saído da sala, eles estavam saindo ainda. Peguei um falando para o outro, cara, onde você acha, quais são as chances da gente ter encontrado um cara como o Denis, que já teve a oportunidade de fechar, né, de fracassar 2 vezes. Então, esse fracasso, inclusive, eu acho que eu comento bem rapidamente no livro, depois talvez tenha um detalhe ou outro a mais, mas é bem interessante porque é um fracasso que eu me encontrava desamparado, que eu fui amparado, não só fui amparado, né, espiritualmente, ou fui amparado pelo Espírito, por Deus, mas também ele pegou esse perrengue, esse fracasso, que eu acredito que seja o meu maior fracasso, né? Ele pegou esse fracasso e transformou em êxito. E era uma coisa que os outros tinham orgulho de falar de mim, enquanto eu me achava Sabe, horrível. Denis, você me faz lembrar, como você citou hoje aqui, né, a Bíblia, em algum texto de Salomão, eu gosto de chamar a Bíblia carinhosamente de manual do fabricante, porque tudo que você precisa está ali, né? E você vê que os maiores homens da história, que alcançaram as maiores conquistas, sempre eles tiveram uma experiência anterior de fracasso. Um exemplo, José, para que depois ele pudesse ter essa experiência de sucesso, né? É engraçado porque quando a gente está no problema e quando a gente está vivenciando aquele momento, que nem você disse, eu me achava o pior cara do mundo. Parece o fim do mundo, né? Mas se você não tivesse tido essa experiência, você não ia conquistar outra, né? Sim. E hoje você fala para mim, e eu até quero ressaltar aqui, hoje você está com um projeto novo de fábricas de startups, né? Sim, sim. Onde você seleciona gestores para essas startups. E aí o que você fala, se o cara não tiver tido a experiência de ter fracassado ou de uma situação ruim, eu não vou contratar. É isso mesmo? Sim, Fala sim. um pouquinho disso aí. Sim, porque quem já fracassou, primeiro, ele tem um autocontrole, um autoconhecimento muito forte, porque realmente para empreender, você já é um cara sozinho, né? Quando você resolve abrir uma empresa, acabou, sumiu todos os amigos, familiares, não porque... Nem o dinheiro do cunhado você vai pedir emprestado. nem isso, nem dos sogros. Mas não, todo mundo some porque geralmente você trabalha muito e a maioria das pessoas está condicionada a ser funcionário, né? Ser colaborador de empresas. Então, no começo as pessoas realmente não acreditam, falam, não, é melhor você largar para você ter uma carreira aí, virar diretor de alguma coisa e tal, é mais seguro. Então, realmente, as pessoas somem um pouco da sua vida quando você começa a empreender, né? Também por conta do tempo que você trabalha. Mas, quando a pessoa fracassa, aí que some de vez todo mundo. Né? Sim, então, é um momento de autorreflexão, autoconhecimento muito forte. Isso é importantíssimo para um empreendedor dar certo, porque ele tem que se conhecer, ele tem que saber o limite. Agora, eu sei um pouco mais os meus limites na hora de abrir as empresas. Então, os pré-requisitos, né, na minha cabeça, para eu abrir determinados tipos de empresa, são mais altos, são mais fortes. Por quê? Porque eu já me conheço. Né? O que dá preguiça, o que deixa o Denis com preguiça de trabalhar, o que deixa o Denis bravo, o que deixa o Denis triste, o que o Denis perde controle, né, de tipo depressão e tudo mais.
Então, essa experiência é importantíssima. É claro, né, que a gente não vai escolher pessoas que só sofreram, né? A gente tem que ver pessoas que sofreram e ultrapassaram essa barreira do sofrimento. Legal. Napoleão Hill fala sobre as suas competências de sucesso, a gente está falando de sucesso, uma delas é a resiliência, né, Denis? Então, a pessoa que tem essa capacidade de cair e se levantar rápido é muito importante. E me fez lembrar aqui, Denis, também, o conceito de sucesso, né? Perfil de homens de sucesso, pessoas de sucesso que Harvard estudou, foi a questão do chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude, né? Agora, eu costumo colocar uma coisa nisso aí, Denis. Por favor. Eu ponho chá-fé, misturo o café com o chá, Perfeito. que é a chá-fé. A fé também é muito importante para que algo se torne sucesso. Alguma vez você estava desacreditado e você foi buscar essa questão da fé e virou o jogo? Muitas vezes, muitas vezes. Para você ter ideia, como eu falei, eu sou bem espiritualizado, né? Então, eu de fato, não sei quem aí acredita, né, em Deus, mas, enfim, no que você acredita aí, que te dê esperança, né? Então, Deus me dá muita esperança, muito conhecimento, como eu falei, e eu já me vi em várias enrascadas que eu não sabia como sair. E a gente que é cristão, né, a gente aprende algumas coisas na vida cristã, né? Então, a gente aprende que, primeiro, a gente não é dono de nada, dono é Ele, né? Então, o dono da empresa está lá em cima, eu sou o representante dele aqui, eu sou o diretor. E a gente também não tem as coisas, né? A gente é mordomo, né? Então, a gente cuida das coisas dele. Por que eu estou falando isso? Porque a maioria das vezes, agora, né, depois de uma década para cá, sei lá, sempre que eu me vejo numa enrascada, o meu pedido para ele, ou a minha conversa com ele, é tipo, meu, bem assim mesmo, meu, a sua empresa aqui está indo para o buraco. Eu não sei o que fazer. Então, se você souber, me fala que eu faço. Então, isso não só na parte de empresa, mas também em casa também já tive alguns E a grande pergunta é, ele fala? Ele resolve, ele nem fala, ele resolve. Ele resolve vários perrengues, várias noites sem dormir, que depois, de repente, outra pessoa, outra ocasião, resolveu o seu problema. Tá. Vamos aproveitar esse momento, Denis. Você, como empreendedor, sabe que o empreendedor ele é sozinho, né? Muitas vezes ele é sozinho, passa por dificuldades, não tem com quem comentar. Eu queria que você desse uma dica, olhasse para aquela câmera ali, ó, Sim, senhor. para quem está te ouvindo e assistindo. Se você pudesse dar um recado para esse empreendedor hoje que está passando por uma luta, o que você falaria para ele? Algumas dicas, algumas... Sim. Cara, primeiro, resiliência, como o Dê falou, é importantíssimo, mas sabedoria também é. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que confunde resiliência com cabeça dura, cabeça duragem. Então, o cara fica teimando que, não, eu sou resiliente, eu vou continuar aqui tentando nesse projeto, por exemplo, sei lá, até dar certo. Mas tem vezes que o projeto não dá certo. Tá? Então, primeiro conselho é realmente saber quando continuar e saber quando parar. Eu, Denis, particularmente, não sei muito. Então, eu pergunto para o cara lá se eu devo continuar ou se eu devo parar, para ele me mostrar. Tipo, é para fechar essa porta e abrir essa outra. Enfim, faz o que você quiser, só me avisa para eu saber onde que é para ir. Então, esse é o primeiro ponto, né? De fato, você conseguir aí saber quando continuar, quando parar, né? E outro também é se conhecer para você poder fazer as ações, né, que você comentou, né, do chá. Você realmente ter as atitudes aí que vão no dia a dia construindo o seu castelo, construindo o seu tesouro, né? Até eu acho que está escrito no livro, né? Uma frase bem bacana que eu peguei lá, que é que o seu maior tesouro, né? O que você mais quer, o que você mais deseja, geralmente está atrás da porta que você tem mais medo de abrir, né? Então, se você, de fato,
se conhece, você consegue caminhar com mais tranquilidade, com mais paz, com mais sabedoria. Então, quando eu falo para você se conhecer, é justamente você saber o que te motiva, o que te desmotiva, como você transformar a desmotivação em motivação, como você acabar, né, com a tal da procrastinação. Sim. E realmente fazer as coisas acontecerem. Então, você se conhecer para saber tudo isso é importantíssimo. Só para terminar, para mim, né, o que eu fazia e faço, né? Então, revista, pode falar. Acabou o cartão? Não, eu esperei seu respiro para desligar e ligar, que ia cair. Ah, tá. Boa. Tá. Vamos lá. Então, o que você faz? Sim. Então, você se conhecer é importantíssimo, né? No meu caso, né, o que eu faço é justamente me manter constantemente motivado, constantemente educado na parte de conhecimento, né? Saber o que fazer das coisas, habilidades, desenvolver habilidades, né? Essas coisas todas. E, por fim, né? Respirar e ter a fé de que as coisas estão caminhando. Não necessariamente esse projeto vai dar certo, mas as coisas estão colaborando, né, para o seu bem. Então, para me motivar, eu assisto vídeos motivacionais, filmes que às vezes me motivam, filme de negócios, né, geralmente me motivam bastante. Antigamente eu lia essas revistas, né, então você SA, HBS, etc., para ver a história de quem já chegou lá, né, ou quem está 2, 3 passos na minha frente. Eu gosto de ver essas histórias para eu imaginar os perrengues que eu vou ter que passar, que essa pessoa já passou, né? Então, assim que eu me mantenho motivado, eu faço, enfim, cursos, etc., para sempre, né? Tô pesquisando para aprender novas habilidades, ter novos conhecimentos para novos negócios, enfim, tudo mais. E, por fim, né, eu faço o meu devocionalzinho lá diário para ter um momento, né, um momento de paz, aí, de comunhão, de união com o nosso Criador e um momento de receber, de fato, um pouquinho, pelo menos um pouquinho da sabedoria dele. E a inspiração, né? Com certeza. Então, vem daí, vem justamente desse conjunto do chafé que você falou. A inspiração, acho que faz parte desse conjunto. Legal, Denis. E para você que está ouvindo e assistindo, se nada disso que o Denis falou deu certo, faz o seguinte, liga para ele que ele vai te ajudar. É isso, né, Denis? Me fala agora, você viu, passou rapidinho o tempo aqui, já estamos terminando. Foi mesmo, hein? E fala pra gente, só rapidinho, o que você está fazendo hoje e se as pessoas quiserem falar com você, como que elas fazem? Boa, então hoje a gente tem alguns negócios aí que ajudam empresas a inovarem dentro delas mesmas ou até na criação de novas empresas, né, do grupo ou em joint venture, enfim, o que for. Então, inovação acho que é o papo da vez aí. E quem quiser, fica à vontade para entrar em contato pelas redes sociais. Geralmente eu estou mais no Instagram lá, então realmente só procurar lá Denis Nakamura, @DenisNaka, no Facebook, no LinkedIn, mas Instagram é principal aí. Eu demoro um pouquinho, mas eu mesmo respondo, tá? Não é robô, não. Legal, Denis. Denis, estamos encerrando mais aqui um capítulo. Minha voz está fanha hoje, você viu? A sua também. O tempo aqui está virando direto, então... Tá, hoje está um dia esquisito. Mas muito obrigado, viu, Denis? Te admiro demais pelo que você é, e não pelo que você já realizou, mas bem pelo que o Denis, para mim, representa. Um cara humilde, um cara conhecedor de muita coisa, um servo, um ajudador. E aí eu também quero aqui fazer um elogio, né? Um bom pai, porque toda hora ele está falando lá da Nenê. Então, muito obrigado, viu, Denis, de você ter vindo. Imagina, obrigado, obrigado. Realmente tem que cuidar, né, da filhotinha. Mas, sim, é um carinho aí de fato, para que ela abençoe muita gente também quando ela crescer. Não só a gente da família. E obrigado também pelas palavras. Você sabe que é a mesma coisa, né? A gente
Foi desde que a gente se conheceu lá, foi amor à primeira vista, né? Digamos assim. Admiração, né? Sim. Acho que você é uma pessoa incrível. É a pessoa do networking aí, né? Mas chega, vai. A entrevista é com você. Mas vamos lá. Então, Denis. Obrigado mesmo. Obrigado pelo projeto do livro. E, cara, que Deus continue te abençoando, viu? E que você possa ser bênção na vida de milhares de pessoas, como já tem sido. Muito obrigado aqui pela sua participação. Valeu. Boa. Então é isso aí, pessoal. Estamos terminando aqui mais um episódio da série Inspiração. Hoje tivemos aqui a presença de Denis Nakamura. Então, só para aí, sugestão, né? Dê um joinha, inscreva no canal, curte, faz o comentário, procura ele nas redes sociais e até o próximo episódio. Assim querendo Deus. Grande abraço.